Olá, boa noite. Estou aqui para falar do lançamento de X-Men Days of the Future Past, né? X-Men Dias de um Futuro Esquecido. O filme é baseado na história em quadrinho, escrita pelo Chris Claremont e desenhada pelo John Byrne, e arte finalizada pelo Terry Austin. A história conta que no futuro os sentinelas foram criados, na história em quadrinho, os sentinelas foram criados para destruir os mutantes. Só que com o tempo, os sentinelas, depois que acabaram com os mutantes, começaram a atacar os próprios seres humanos, porque os sentinelas entenderam que os mutantes existem por causa dos seres humanos. Então, em consequência disso, foi criado um governo extremamente autoritário, comandado pelos sentinelas nos Estados Unidos, e os Estados Unidos praticamente todo foi transformado num grande campo de concentração, onde os mutantes eram confinados e as pessoas que defendiam os mutantes acabavam sendo até exterminadas. E com o passar do tempo, os mutantes também foram sendo exterminados. Sabendo disso, no próprio futuro, os X-Men mandam de volta para o passado a Kitty Pryde, para que ela consiga evitar que aconteça um fato que gerou todo o poderio dos sentinelas e o extermínio dos mutantes. O filme usa basicamente só essa premissa, de que um dos X-Men tem que voltar ao passado para tentar consertar um fato que vai acontecer, ocasionar essa luta toda, essa guerra toda dos sentinelas contra os mutantes, e depois os sentinelas se voltando contra os próprios seres humanos. No filme, quem volta é o Wolverine, porque supostamente só ele pode suportar essa transferência de consciência entre o Wolverine do futuro pro Wolverine do passado. No caso, ele volta do futuro para 1973. Esse filme do X-Men novo, esse Days of the Future Past, ele usa mais os X-Men de First Class, X-Men First Class, do que os X-Men dos primeiros filmes dirigidos pelo Bryan Singer. O Bryan Singer, de novo, diretor de novo desse filme, e os integrantes dos X-Men que são mais utilizados são mesmo os X-Men do X-Men First Class, que é o James McAvoy fazendo o papel do jovem professor Xavier, o Michael Fassbender fazendo o jovem Magneto, e a Mística agora, no caso, é interpretada pela Jennifer Lawrence, né? Antigamente, nos dois primeiros filmes do X-Men, ela era interpretada pela Rebecca Rodrigues Stamos, agora interpretada pela Jennifer Lawrence, a nova queridinha de Hollywood. Ela continua fazendo basicamente o mesmo papel da Rebecca Rodrigues Stamos. Ela passa o filme todo pelada, pintada de azul, e está muito bem. A história, ela foca muito, e é claro, né, praticamente o que mais aparece na história acaba sendo o Hugh Jackman, porque o Hugh Jackman, da turma dos primeiros atores do X-Men 1 e 2, dirigido pelo Bryan Singer, e depois o X-Men 3 também, o que tem mais presença, o que aparece mais, acaba sendo o Hugh Jackman no papel do Wolverine. E o filme é quase praticamente ele tem uma participação enorme no filme. Enquanto que o Patrick Stewart e o Ian McKellen, que fazem o Professor X e o Magneto mais idosos, eles aparecem relativamente pouco no filme. Existe e é claro, aparecem novos mutantes. A Blink aparece no futuro, tá ótima, a participação dela é muito legal. E em 1973 aparece o Mercúrio, que ele faz uma cena ótima no filme, que fica muito parecida em termos de qualidade, em termos de ação, com a cena que foi feita no início do segundo X-Men, com o Noturno invadindo a Casa Branca. Essa cena do Mercúrio no X-Men Dias de um Futuro Esquecido é muito, muito legal. O filme é muito bom, o filme é muito interessante. A história, eles usaram
muito pouco da história em quadrinho. Eles criaram uma infinidade de outras ideias para essa história. Os sentinelas, que deveriam ser os robôs mais primordiais, mais aparentes na história, os sentinelas acabam aparecendo muito pouco. Apesar de serem extremamente interessantes, os sentinelas aparecem pouco. E deixa um espaço muito aberto para uma sequência que já está sendo feita, que aliás não está sendo feita, mas já existem indícios de que vai ser feita, que é a sequência do Apocalipse, a Era de Apocalipse, né? Tem um trechinho do que vai vir a acontecer logo depois que o filme termina. Então, quando você for assistir, espere um pouquinho, que vai ter um trechinho ainda, é um pequeno adendo, né, do que vai acontecer ainda daqui, quem sabe, uns 2 ou 3 anos. E o filme vale realmente a pena, tem alguns alívios cômicos, e o Hugh Jackman acaba sendo mesmo o principal, né? Ele aparece demais no filme. É interessante ter o Bryan Singer de volta. O Bryan Singer colocou algumas coisas de volta nos trilhos. Ainda tem muito buraco para ser tampado, ainda tem muita coisa para ser explicada. Eles não conseguiram, eles tiveram dificuldade de lidar com isso. Aliás, na minha opinião, parece que eles nem se preocuparam muito com isso. Para começo de conversa, o Professor X, que no X-Men anterior ele tinha sido completamente desintegrado pela Fênix Negra, ele aparece de novo. Ninguém sabe de onde ele surge, e ele está lá, e agora ele voltou e acabou. Ninguém parece se importar, pelo menos o pessoal da produção, o diretor e o roteirista, parece não se importar muito com o fato do Professor X ter se transformado obliterado, foi completamente transformado numa nuvem de vapor pela Fênix Negra. Então ele retorna, está tudo bem, e ele voltou sem problema nenhum. O filme, nesse caso, é interessante, e a história é legal, vale a pena como diversão, é válido. E agora é esperar para ver qual que vai ser o próximo passo com relação aos novos X-Men, né, esses que estão aí agora. Vamos ver se com esses eles conseguem fazer uma coisa um pouco mais consistente, apesar das inconsistências que trouxeram de outros filmes. E agora é esperar para ver. O Hugh Jackman disse que provavelmente vai ser mais um filme dele só. Vamos ver se vão conseguir encontrar alguém à altura dele, o carisma dele para interpretar o personagem. E vamos ver como é que fica agora o próximo filme, A Era do Apocalipse. É esperar para ver, certo? Muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça, assina o canal, dá o seu like ou dá o seu dislike. Somente sabendo o que é que você está achando é que eu vou conseguir melhorar isso tudo que eu estou fazendo. Muito obrigado e a gente se fala. Tchau, tchau.